Irei apresentar o trabalho sobre colesterol sérico, realizado pelas alunas do 5º período de fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas. As alunas são Jéssica Beatriz de Matos, Kelly Moreira de Oliveira, Larissa de Fátima Megda, Larissa de Melo Taveira e Maria Luísa Bianchini. Bom, primeiramente, o que é o colesterol? O colesterol nada mais é do que um tipo de lipídio, de gordura, que se encontra nas membranas celulares de todos os tecidos animais e que vai ter importante papel na produção da bile e de hormônios, garantindo assim um funcionamento adequado das funções do corpo. O colesterol que existe no nosso organismo ele pode vir de duas fontes, ou da alimentação ou, em sua maior parte, do fígado. Porém, como o colesterol ele é um lipídio que não tem capacidade de se dissolver em sangue, ele precisa da ajuda das chamadas lipoproteínas para percorrer a corrente sanguínea e alcançar os tecidos periféricos. Essas lipoproteínas são as LDL, ou mais conhecida como colesterol ruim, porque ela é a transportadora primária do colesterol para o sangue, e quando se encontram em excesso, penetram nas paredes dos vasos, podendo gerar obstrução à passagem do sangue, e assim desencadear alguns problemas que será dito mais à frente. Temos também a HDL, que é conhecido como colesterol bom. Essa é conhecida como colesterol bom porque é ela que vai ser encarregada de remover o colesterol livre nos tecidos. Por isso, quanto mais HDL tivermos no nosso organismo, melhor será. Além do HDL, temos também a VLDL. Essa tem a função de transportar os triglicerídeos pela corrente sanguínea. Os triglicerídeos são um outro tipo de gordura que vão agir como reserva de energia. Esse tipo de gordura, os triglicéridos, vem de carboidratos, da alimentação rica em carboidratos. Por isso, uma alimentação com excesso de carboidrato pode elevar os níveis de triglicerídeos. Por isso, o VLDL também é considerado ruim. Quando falamos em colesterol sérico, devemos levar em consideração os níveis desses 3 tipos de colesterol no sangue, LDL, HDL e VLDL, sendo que um adulto acima de 20 anos temos como referência os valores apontados na tabela. Por exemplo, em colesterol total é aceitável, o desejável é que seja menor que 200 mg por decilitro. Já alto risco é considerado maior ou igual a 240 mg por decilitro. Outros valores separadamente de LDL e HDL, assim como de triglicéridos, são apresentados na tabela. Para que seja determinado o colesterol total através de um material sanguíneo, é dispensável respeitar algumas orientações, tais como deve-se estar em jejum, com exceção da água, durante 12 a 14 horas. Evitar alterações de peso e dieta por pelo menos 2 semanas antes da realização do exame. Deve-se também evitar o consumo de álcool por pelo menos 72 horas antes da realização do exame. Não realizar atividade física vigorosa nas 24 horas que antecedem o exame e suspender, sempre que possível, por 24 horas antes da coleta, os medicamentos que possam afetar os resultados. Então, para análise do colesterol, é necessário ter como amostra soroplasma heparinizado, ou seja, que se utilizou de heparina, que é um anticoagulante. Existem vários métodos para análise do colesterol, mas o mais utilizado é o enzimático. O que acontece nesse método pode ser explicado pela reação química apresentada. Os ésteres de colesterol são hidrolisados em ácidos graxos e colesterol por meio da enzima colesterol esterase. O colesterol, por sua vez, é convertido em coles-4 em trizona pela enzima colesterol oxidase na presença de oxigênio para formar peróxido de hidrogênio, ou mais conhecida, água oxigenada. Um complexo corado como cromogênio vai ser formado a partir do peróxido de hidrogênio, da 4-aminotipirina e do fenol, sob a influência catalítica da peroxidase. Esse composto colorido avermelhado, formado a partir dessa reação, vai ser medido fotometricamente. Para isso, utiliza-se em laboratório o espectrofotômetro, que é capaz de identificar componentes de uma solução através de sua sensibilidade à luz. Ou então, existem outros aparelhos, como o fotômetro de reflectância, que mede a luz refletida em sua superfície, ou seja, faz a medição do colesterol através da intensidade de cor que é formada na tira-teste após reação química, como podemos ver na imagem o exemplo dos 2 aparelhos. Ou seja, quanto maior for a intensidade da cor, maior é a concentração de colesterol no sangue.
Quando temos os valores de colesterol no sangue acima dos valores de referência, dizemos que existe um quadro de hipercolesterolemia, que é justamente isso, o aumento do colesterol total no sangue. Vale lembrar que está associado ao acúmulo de LDL no compartimento plasmático. Por isso, nos exames é importante ver separadamente os níveis que cada pessoa tem de LDL, HDL e VLDL, pois às vezes o colesterol total pode estar aumentado, mas os níveis de LDL estarem normais e os de HDL estarem aumentados. E o HDL aumentado, a princípio, não leva a problema algum. Nessa tabela, mostramos os níveis aceitáveis de colesterol em diferentes faixas etárias, em adultos acima de 20 anos e em crianças e adolescentes, como podemos ver. Tanto o colesterol total, colesterol LDL e o colesterol HDL são apresentados com seus níveis de referência. Os fatores de risco que podem levar a uma hipercolesterolemia são o tabagismo, porque o fumo ele pode agir diminuindo o HDL e aumentando o LDL. A obesidade, que está relacionada a uma má alimentação. Uma alimentação rica em gorduras trans estimula a produção de LDL, enquanto uma alimentação rica em gorduras insaturadas estimula a produção de HDL. O sedentarismo também é um fator de risco, porque os exercícios físicos são muito importantes para contribuir para aumentar os níveis de HDL e, consequentemente, diminuir os de LDL. Os hábitos alimentares, como já dito na obesidade, também é um fator de risco. Aquelas gorduras trans, como carne vermelha, salgadinhos, bolachas recheadas, elas induzem a produção de LDL. E enquanto as gorduras insaturadas, como óleo vegetais, frutas, sementes, castanhas, estimulam a produção de HDL, o colesterol bom. O hipotireoidismo, que é uma disfunção do hormônio da tireoide, também pode ser um fator de risco, uma vez que o hormônio da tireoide ele tem efeitos sobre a regulação tanto da produção quanto da absorção dos lipídios. Um dos papéis muito importantes dos hormônios da tireoide é que eles aumentam a expressão dos receptores de colesterol LDL na superfície das células do fígado. Ou seja, em pacientes com hipotireoidismo, que tem um déficit da produção do hormônio da tireoide, vai ter a quantidade de receptores de colesterol LDL menor. Isso leva a menos saída de colesterol LDL do sangue, o que faz com que os níveis de LDL continuem mais elevados. A insuficiência renal também é um fator de risco, assim como os problemas no fígado, uma vez que o fígado é o maior produtor de colesterol e, ao mesmo tempo, metaboliza o colesterol trazido pelos HDLs, lá das artérias. A predisposição genética, nesses casos, é também um fator de risco, e nesses casos a gente chama de hipercolesterolemia familiar, que é aquela que independe dos hábitos de vida, passa de pessoa para pessoa na família, independente dos hábitos de vida. A principal consequência do elevado nível de colesterol no sangue é a aterosclerose, que nada mais é do que um acúmulo de colesterol LDL na parede arterial, gerando a formação de um trombo e, consequentemente, a obstrução. Aqui a gente tem somente uma imagem para ilustrar que mostra justamente isso, a formação da placa aterosclerótica, já dificultando a passagem do sangue, depois dá um rompimento e o colesterol começa a ser extravasado, e aí ocorre a formação de coágulo formando um trombo, que obstrui a passagem do sangue. Isso pode gerar gravíssimos problemas cardiovasculares, como infarto, coronariopatia, insuficiência cardíaca, além de hipertensão arterial. No caso da coronariopatia, o que acontece é um estreitamento da artéria coronária, e essa artéria que nutre o coração vai deixar de mandar sangue para a musculatura cardíaca, gerando uma cardiopatia isquêmica. Os sintomas desses casos é muita dor no peito e pode levar ao infarto. Por fim, temos a apresentação de alguns exames de colesterol. Primeiramente, a gente tem um exame normal de colesterol total, onde a gente vê colesterol total com nível de 141 mg por decilitro, ou seja, segundo os valores de referência, encontra-se
abaixo de 200 mg por decilitro. Isso é o desejável. Podemos ver as frações de colesterol HDL, LDL e VLDL, assim como os triglicérides, todos em seus níveis de normalidade. Aqui a gente tem um exame em que o colesterol total se encontra-se em limítrofe. Não é o desejável, mas também não é o alto. Porém, esse paciente já deve tomar cuidado com a alimentação e procurar praticar exercícios físicos. Como podemos ver nas frações de colesterol, o HDL encontra-se elevado, porém o LDL encontra-se elevado e o HDL encontra-se normal, assim como o VLDL e os triglicérides. E por último, o exame alterado, mostrando o colesterol total acima do limítrofe e podendo acarretar sérios danos à saúde. Muito obrigada.